Olá! Estamos aqui para mais uma semana de leituras e nós vamos hoje dar continuidade, então, no nosso livro As Mil e Uma Noites. Vocês lembram que o pai ia contar para Sherazade uma fábula, né? E essa fábula que eu vou ler hoje para vocês chama-se A Fábula do Burro, do Boi e do Lavrador. Um riquíssimo mercador possuía várias estâncias onde criava grande quantidade de todo tipo de gado. Vivendo com a mulher e os filhos numa dessas propriedades, dirigia-a pessoalmente. Recebera o dom de compreender a língua dos animais, mas com a condição de não repetir a ninguém o que ouvia, pois assim morreria. Um boi e um burro valiam-se da mesma manjedoura. Um dia, estando o mercador sentado perto deles, vendo os filhos brincarem, ouviu o boi dizer ao burro: "Como tu és feliz, que repousas muito e trabalhas pouco. Tratam-te cuidadosamente, lavam-te, dão-te cevada da melhor e água fresca e limpa. O teu maior esforço é transportar o mercador, nosso amo, nas suas pequenas jornadas. Sem isto, a tua vida se passaria na ociosidade. Quanto a mim, tratam-me de modo bem diferente, e a minha condição é tão infeliz enquanto a tua é agradável. Noite ainda, prendem-me a um arado que devo puxar o dia inteiro, sulcando a terra, o que me fatiga a tal ponto que por vezes me faltam forças. Além disto, o lavrador, sempre atrás de mim, não deixa um instante de me bater. À força de puxar o arado, trago o pescoço escorchado. Enfim, após trabalhar desde o nascer do dia até a noite, quando volto, dão-me para comer péssimas favas secas, das quais sequer tiram a terra, ou outras coisas semelhantes. Por fim, quando termino a refeição, tão pouco apetitosa, sou obrigado a passar a noite deitado sobre o meu próprio excremento. Vês, pois, que me sobram razões para invejar-te." O burro não interrompeu o boi. Deixou-o, pelo contrário, falar à vontade. Mas quando o boi acabou de falar, disse-lhe: "Tu não desmentes o nome de idiota que te dão. És muito ingênuo. Deixas que façam contigo o que queiram e és capaz de tomar uma boa decisão. És incapaz de tomar uma boa decisão. E, no entanto, que vantagem tiras de todas as injustiças que cometem contra ti? Matas-te pelo repouso, prazer e proveito daqueles que nem se lembram de ti. Não te tratariam assim se tivesses coragem, como tens força. Quando vêm buscar-te a manjedoura, por que não ofereces resistência? Por que não dás umas boas chifradas? Por que não demonstras a tua cólera, batendo violentamente as patas no chão? Porque, enfim, não inspiras o terror por meio de mugidos? A natureza deu-te os meios de te fazeres respeitar, e tu não sabes deles servir-te. Trazem-te péssimas favas e péssima palha. Não as comas. Cheira-as, mas não as toques.
Se seguires os meus conselhos, notarás daqui a pouco uma mudança e me agradecerás. O boi, decidido a pôr em prática os conselhos do burro, manifestou-lhe toda a sua gratidão. Meu caro, não deixarei de fazer o que me disseste, e verás como hei de me sair. Calaram-se depois daquela conversa, da qual o mercador não perdeu uma só palavra. No dia seguinte, de manhãzinha, o lavrador foi buscar o boi, prendeu-o ao arado e levou-o ao costumeiro trabalho. O boi, que não se esquecera do conselho do burro, comportou-se mal naquele dia, e ao cair da noite, quando o lavrador, após levá-lo de volta à manjedoura, quis prendê-lo como sempre fazia, o malicioso animal, em vez de apresentar humildemente os chifres, pôs-se a resistir e a recuar, mugindo. Chegou até a abaixar as pontas dos chifres, como que decidido a chifrar o lavrador. Comportou-se, enfim, como lhe havia dito o burro. No dia seguinte, o lavrador foi buscá-lo novamente para levá-lo ao campo. Mas, encontrando a manjedoura ainda cheia de favas e de palha, lá postas na véspera, e o boi deitado com as patas estendidas e respirando de modo esquisito, julgou-o doente. Apiedou-se dele e, crendo que seria inútil levá-lo para o trabalho, correu imediatamente para advertir o mercador. O mercador percebeu imediatamente que os maus conselhos do burro haviam sido seguidos ao pé da letra. E, a fim de puni-lo como merecia, disse ao lavrador: põe o burro no lugar do boi e não deixes de dar-lhe bastante trabalho. O lavrador obedeceu. O burro foi obrigado a puxar o arado durante todo o dia, o que o alquebrou, ainda mais por não estar acostumado àquele tipo de trabalho. Além disto, recebeu tantas bordoadas que, ao voltar, mal conseguia manter-se de pé. O boi, pelo contrário, estava contentíssimo. Comera tudo quanto havia na manjedoura, repousara o dia inteiro, feliz por ter seguido os conselhos do burro, que abençoou 1000 vezes pelo bem que lhe tinha proporcionado. Não deixou de agradecer-lhe novamente ao vê-lo de volta. O burro nada respondeu, tamanho era o seu despeito por ter sido tão maltratado. A minha imprudência, dizia ele a si mesmo, é que devo essa desgraça. Eu vivia em paz, tudo me sorria, tinha tudo o que pudesse desejar. Só a mim é que cabe a culpa de ver-me em tão deplorável estado. E se não conseguir inventar alguma artimanha para me livrar dele, será certa a minha perdição. Assim, sentindo que lhe fugiam as últimas forças, deixou-se cair semi-morto aos pés da manjedoura. A esta altura, o grão-vizir, dirigindo-se a Sherazade, disse-lhe: tu procedes como este burro, minha filha, e expõe-te à perdição pela tua falsa sabedoria. Crê-me, fica como estás e não procures correr ao encontro da morte. Meu pai, respondeu Sherazade, o exemplo que acabais de me contar não basta para fazer com que eu desista da minha ideia, e só cessarei de vos importunar quando obtiver de vós licença para tornar-me esposa do sultão. O vizir, vendo-a insistir, disse-lhe: pois bem, já que não queres abandonar tua obstinação,
serei obrigado a tratar-te como tratou sua mulher, o mercador, de quem acabei de falar pouco tempo depois. E eis como, tendo sabido que o burro se encontrava em estado lastimável, desejou ver o que se passaria entre ele e o boi. Por conseguinte, após o jantar, saiu e foi sentar-se perto dos dois animais, acompanhado por sua mulher. Ao chegar, ouviu o burro dizer ao boi: "Compadre, dize-me o que fazer." "Compadre, dize-me o que pretendes fazer quando o lavrador te trouxer amanhã a comida." "Que hei de fazer?" respondeu o boi. "Continuarei a fazer o que me ensinaste. Primeiro me afastarei, depois lhe mostrarei os chifres, como ontem. Fingirei estar doente e desesperado." "Guarda-te de proceder assim", interrompeu o burro, "porque seria a tua desgraça. Ouvi o mercador dizer uma coisa que me faz temer pela tua sorte." "O que ouviste?" perguntou-lhe o boi. "Não me ocultes nada, por favor." "O nosso amo", continuou o burro, "disse ao lavrador estas horríveis palavras: como o boi não quer comer e como não pode sustentar-se, será melhor que o mates amanhã. Faremos, por amor a Deus, esmola da sua carne aos pobres. E quanto à pele, que poderá ser-nos útil, tu a darás ao correeiro, é isso mesmo. Não te esqueça de mandar vir o magarefe." "Aí está", acrescentou o burro, "o que eu queria contar-te. O interesse que tenho na tua vida e a amizade que sinto por ti me obrigam a avisar-te e a dar-te novo conselho. Mal te trouxerem as favas e a palha, levanta-te e lança-te a elas com avidez. O amo verá assim que estás curado e retirará sem dúvida a ordem de morte, ao passo que, se procederes de outro modo, estará tudo acabado para ti." Tais palavras produziram o efeito desejado pelo burro. O boi, terrivelmente espantado, mugiu tristemente. O mercador, que a ambos ouvira com toda a atenção, explodiu então em tamanha gargalhada que sua mulher o olhou assombrada. "Dize-me", pediu ela, "por que te ris assim, para que eu também possa rir?" "Minha mulher", respondeu-lhe o mercador, "contenta-te em ouvir-me rir." "Não", insistiu ela, "quero saber o motivo." "Não posso dar-te essa satisfação", prosseguiu o marido. "Bastará que saibas que assim rio pelo que acabo de ouvir o nosso burro dizer ao boi. O resto é um segredo que não posso revelar-te." "E que te impede de revelar-me tal segredo?" "Se eu te contasse, pagaria as minhas palavras com a vida." "Tu zombas de mim", gritou a mulher. "O que me contas não pode ser verdade. Se não me disseres imediatamente por que riste, se te recusares a contar-me o que conversaram o burro e o boi, juro por Deus que está no céu que não viveremos mais juntos." Assim entrou em casa e pôs-se a um canto, onde passou a noite a lamentar-se em altos brados. O marido deitou-se sozinho. No dia seguinte, vendo que ela não deixava de se lamentar, disse-lhe: "Não és sensata, afligindo-te deste modo, porque o assunto não vale a pena, e a ti pouco importa sabê-lo, ao passo que a mim muito importa mantê-lo secreto. Não penses mais no que se passou, suplico-te."
Tanto penso, respondeu a mulher, que não cessarei de chorar, senão quando me manifestares a curiosidade. Respondeu. Mas digo-te seriamente que me custará a vida ceder à tua indiscrição. Suceda tudo quanto aprouver a Deus, respondeu ela. Não desistirei. Sei, continuou o mercador, sei que não há meio de fazer-te compreender razões, e como percebo que és capaz de deixar-me morrer pela tua obstinação, vou chamar teus filhos, a fim de que tenham o consolo de ver-te antes que morras. Mandou chamar os filhos, e também o pai, a mãe e os parentes de sua mulher. Quando os viu todos reunidos, explicou-lhes o motivo de tamanha discussão, ao que eles empregaram toda a sua eloquência para fazer com que a mulher compreendesse não ter razão em não desistir de sua obstinação. Mas ela repeliu a todos, dizendo que preferia morrer a ceder. Foi em vão que seu pai e sua mãe lhe falaram em particular. E lhe mostraram que o que desejava saber carecia de importância. Não conseguiram influenciá-la nem pela autoridade, nem pelas palavras. Quando os filhos perceberam que se obstinava em rejeitar sempre as razões com as quais se lhe combatia a obstinação, começaram a chorar. O mercador já não sabia mais o que fazer. Sentado à porta de sua casa, começou a refletir se lhe não seria melhor sacrificar a vida para salvar a de sua mulher, que ele tanto amava. Pois bem, minha filha, continuou o vizir, falando sempre a Sherazade. Possuía o mercador 50 galinhas e um galo, além de um excelente cão de guarda. Enquanto estava sentado, como já disse, pensando na decisão que devia tomar, viu o cão correr com o galo, que se havia lançado sobre uma galinha, e dizer-lhe estas palavras: Ó galo, Deus não permitirá que tu vivas ainda muito tempo. Não tem vergonhas de fazer o que fazes todos os dias? O galo, firmando-se nos pés e voltando-se para o cão, respondeu: Por que deveria eu ser proibido de fazer o que sempre faço? Visto que o ignoras, respondeu o cão, fica sabendo que o nosso amo hoje está profundamente mortificado. Sua mulher quer que lhe revele um segredo de tal natureza que ele perderá a vida se o contar. As coisas estão assim, e temo que o nosso amo não tenha a firmeza necessária para resistir à obstinação de sua mulher, pois ele a ama e sofre por vê-la chorar incessantemente. Talvez morra. Todos nós estamos impressionados. Só tu, insultando a nossa tristeza, tens a imprudência de te divertir com as tuas galinhas. O galo assim respondeu à reprimenda do cão: Como é insensato o nosso amo! Apesar de só ter uma mulher, não consegue lidar com ela, ao passo que eu possuo 50 que fazem tudo o que eu quero. Se pensar um pouquinho, achará logo um meio de sair do embaraço em que se encontra. Que queres que ele faça? Perguntou o cão. Que entre no quarto de sua mulher, respondeu o galo. Feche a porta, pegue um ótimo pedaço de pau e lhe dê uma boa surra. Tenho certeza de que assim voltará imediatamente a ter juízo e não insistirá mais em que lhe conte o que não pode ser contado. O mercador, mal ouvindo as palavras do galo, levantou-se, pegou um pedaço de pau,
Foi procurar sua mulher, que ainda chorava. Fechou-se com ela no quarto e deu-lhe tamanha surra que ela se pôs a gritar: Basta, meu marido, basta, deixa-me. Nada mais te perguntarei. Diante daquelas palavras e vendo-a arrependida da curiosidade tão fora de propósito, o mercador deixou de surrá-la, abriu a porta e todos os parentes, entrando, se alegraram por ver a mulher novamente ajuizada e cumprimentaram o marido pela feliz ideia que tivera para pôr fim a tão penosa situação. Minha filha, acrescentou o vizir, tu merecerias ser tratada da mesma maneira que a mulher do mercador. Meu pai, disse Sherazade, por favor, não zangueis por eu persistir na minha vontade. A história dessa mulher não me faz desistir. Poderia contar-vos muitas outras, as quais vos persuadiriam de que não deveis se opor ao meu plano. De resto, perdoai-me se o ouso declarar. Opor-se-vos-ieis em vão, pois se a ternura paterna se recusar a conceder o que suplico, eu mesma irei apresentar-me ao sultão. Finalmente, acuado pela firmeza de sua filha, rendeu-se o grão-vizir. E, embora mortalmente aflito por não haver conseguido dissuadi-la de tão dramática resolução, foi anunciar a Shahriar que na noite seguinte lhe levaria Sherazade. O sultão se admirou profundamente do sacrifício que o seu grão-vizir fazia. Como pudestes, perguntou-lhe, resolver conceder-me vossa própria filha? Senhor, respondeu o vizir, foi ela mesma que se ofereceu. O triste destino que a aguarda não consegue espantá-la e prefere sacrificar a vida a não ter a honra de ser por uma só noite a esposa de vossa majestade. Não vos iludais, vizir, respondeu o sultão. Amanhã, entregando-vos Sherazade, quero que lhe tireis a vida. Se não o fizeres, juro-vos que morrereis. Senhor, disse o vizir, o meu coração há de gemer, sem dúvida, ao vos obedecer. Mas a voz da natureza falará em vão, pois apesar de pai, garanto-vos que o meu braço é fiel. Shahriar aceitou a oferta do vizir e disse-lhe que poderia levar-lhe a filha, e quando bem entendesse. O grão-vizir transmitiu a nova a Sherazade, que a acolheu com a mesma alegria com a qual teria acolhido a mais agradável das notícias. Agradeceu ao pai o serviço tão gentilmente prestado e, vendo-o abatido pela dor, disse-lhe para o consolar que esperava que ele se não arrependesse de havê-la casado com o sultão e que, pelo contrário, haveria de rejubilar-se pelo resto da vida. Depois, só cuidou de se preparar para comparecer à presença do sultão. Antes de partir, chamando sua irmã, Dinazade, disse-lhe: Minha querida irmã, preciso de ti numa questão importantíssima e peço-te que não te recuses. Meu pai vai levar-me ao sultão, a quem desposarei. Não te espantes com esta notícia. Escuta-me com paciência. Quando eu estiver na presença do sultão, suplicar-lhe-ei que permita que tu durmas no quarto nupcial, a fim de que mais uma noite eu possa desfrutar a tua companhia. Se alcançar esta graça
Espero. Lembra-te de me acordar amanhã, 1 hora antes do nascer do dia, e de me dirigir estas palavras. Minha irmã, se não estiveres dormindo, suplico-te, à espera do dia que não tardará em nascer, me contes uma das tuas belas histórias. Imediatamente começarei a contar, e gabo-me de, por este meio, livrar o povo da consternação em que vive. Dinazade prometeu à irmã que faria com prazer o que lhe era pedido. Chegada a hora de dormir, o grão-vizir levou Sherazade ao palácio, retirando-se após havê-la feito entrar no aposento do sultão. Mal o príncipe se viu a sós com ela, ordenou-lhe que descobrisse o rosto. Achou-a tão linda que ficou encantado, mas notando que chorava, perguntou-lhe o motivo daquelas lágrimas. Senhor, respondeu-lhe Sherazade, tenho uma irmã, a quem amo ternamente e por quem ternamente sou amada. Desejaria que ela passasse a noite neste aposento para revê-la mais uma vez e dizer-lhe adeus. Conceder-me-eis o consolo de oferecer-lhe esta derradeira prova da minha amizade? Tendo Shahriar consentido, mandou chamar Dinazade, que acorreu imediatamente. O sultão deitou-se com Sherazade sobre um estrado bastante alto, à moda dos monarcas orientais, e Dinazade num leito preparado aos pés do estrado. 1 hora antes de despontar o dia, Dinazade não se esqueceu de fazer o que lhe fora recomendado por sua irmã. Minha querida irmã, pediu ela, se não estiveres dormindo, suplico-te, à espera do dia que não tardará em nascer, me contes uma das tuas lindas histórias. Ai de mim, será talvez a última vez que terei tal prazer. Sherazade, em lugar de responder à irmã, voltou-se para o sultão. Senhor, disse ela, Vossa Majestade permite que eu satisfaça o desejo de minha irmã? De boa vontade, respondeu o sultão. Sherazade recomendou à irmã que prestasse atenção e, dirigindo a palavra a Shahriar, começou. O que ela vai contar nós vamos saber no próximo vídeo. Tá bom? Será assim, ó. Vamos passar noites e noites ouvindo histórias. Para quem conhece, pelo menos o que seja, né? Este livro, As Mil e Uma Noites, é assim que agora a história vai se transcorrer. Tá bom? No próximo vídeo vocês vão ficar sabendo com mais detalhes sobre isso. Tá ok? Por enquanto vocês ficam aí, na curiosidade, tá? Tchauzinho, gente. Obrigada, viu? Amanhã nós leremos um capítulo do Caibalho. Tá ok? Até amanhã. Abraço.